sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamada em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecido. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando uns aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando quiserdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Convido o pastor para levar a Deus em oração. Amém. A igreja. Querido eterno Deus, Pai Santo de Jesus, nosso Salvador, nós te adoramos por esse momento de grande alegria, Senhor. Esse momento de culto, de contato contigo, grande Deus. Nós te adoramos pelos teus atos eternos, Senhor. Te adoramos pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo que tu és, ó grande Deus. Nós oferecemos ao Senhor esse momento de adoração. Pedimos que os teus ouvidos santos, Senhor, venham ouvir a nossa voz, ó grande Deus, no sentido de gratidão a ti, Senhor. Que o Senhor seja louvado pela igreja nesta manhã, que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Perdoa, Pai querido, nossas falhas, nossos pecados, seja por palavra, por obra, pensamentos ou atitudes que desagradam ao Senhor. Grande Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor seja derramada sobre os membros da igreja. Senhor Deus, que conhece os corações e sabe das necessidades de cada um de nós. Que nós possamos, mesmo sem merecer, mas condicionados em Jesus, sermos abençoados por ti, Senhor. Pai, que a palavra do Senhor, que também será pregada, ela seja algo para o nosso elevo espiritual, para a nossa comunhão contigo, Senhor. Até mesmo para a nossa exortação, que o Senhor queira estender sobre nós tua mão e nos abençoar, Senhor. Abençoa o teu servo que está aqui, Senhor, que possa nessa direção. Dá a ele, Senhor, a graça do Espírito, grande Deus em sabedoria, e que o Senhor, em nome de Jesus, o abençoe, cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus. Amém, Jesus. Amém. Tem oportunidade para louvor.
Vamos ler a partir do verso 13. Após a leitura, a partir do verso 12, na verdade. Após a leitura, nós vamos para uma breve oração e meditar essa palavra do Senhor nesta manhã abençoada por Deus. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, a palavra diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Senhor, Deus de todo poder e toda bondade, que é digno de toda honra, de toda glória, adoração e louvor, pois tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, Senhor. Deus, a quem adoramos nesta manhã, a quem aprendemos, com quem aprendemos, nós, nesse momento de palavra, mais uma vez, pedimos a graça do Espírito, Senhor, que Ele nos ajude a falar e ouvir, que Ele nos ajude a ensinar e a aprender a palavra do Senhor. E nós dedicamos esse momento de palavra, grande Deus, ao Senhor, que falará. Deus Todo-Poderoso trará o consolo à igreja, o conforto à igreja do Senhor. Obrigado por ter nos enviado o Espírito Santo para estar conosco, e esse é o Deus que nos capacita para fazermos a obra do Senhor. E nesse momento especial, pedimos ajuda, ó Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo da promessa de Jesus, que Ele esteja conosco, para que possamos fazer algo bem feito e sermos abençoados. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a saudação inicial a gente já fizemos, né? Nós já fizemos na escola bíblica. E nós vamos, a partir desse momento, falar um pouquinho desse tema, que na verdade é uma doutrina bíblica, né? A oração. A gente fala sobre o tema, que nós vamos especificar ela aqui no nosso sermão. Essa doutrina da oração ensinada por Jesus, né, e quantos outros patriarcas, profetas, né, do Antigo Testamento, eles prosperaram muito em cada vez que houve desafios, né, na vida deles. Eles prosperaram, né, e foram capacitados por Deus para vencer lutas. A palavra fala sobre da luta ali de Josué, né, contra os amorreus, e já no pôr do sol, né, indo para o pôr do sol, e a gente imaginamos que esse dia era uma sexta-feira, né, e Josué, ele ora a Deus e o sol para. Então, houve muitos milagres, né, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, depois de uma oração da fé sendo feita por um homem ou por uma mulher de Deus. E nós vamos tratar rapidamente desse tema, né, quanto ao nosso horário, que é como usar a eficácia da oração de maneira que nós sejamos abençoados, né, que nós possamos prosperar, né? Como usar a eficácia da oração? Então, 7 vezes nesse parágrafo, Tiago menciona a palavra oração. O livro dele, do capítulo 1 ao 5,
começa com oração e termina com oração, né? Uma carta pastoral que Tiago escreve para a sua igreja, e ele está aqui, né, enfatizando a importância da oração na vida da igreja e nas nossas vidas em particular. E esse é um tema muito importante e bastante, nos dias que nós estamos vivendo, meio que deixado de lado, né? Porque orar não é fácil, orar é muito difícil, orar com fé é mais difícil ainda. Orar em face dos desafios é para nós um grande desafio, né? Orar, né, nos grandes embates da vida é um desafio muito grande para nós. Mas temos, graças a Deus, recebido muitas bênçãos de Deus, porque as pessoas costumam dizer que a oração é poderosa, mas não é a oração que é poderosa, né? É o Deus poderoso que age através das nossas orações. Então, Tiago, ele escreve uma carta prática, e por isso ele começa e termina a sua carta com oração. No capítulo 1 ele vai falar o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, ele começa lá, versos 5 e 6, né? Ele vai falar: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele já está mencionando a oração. Quer dizer que a sabedoria dos céus não tem como ela vir para as nossas vidas se não for através da oração. E um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Outra mensagem que está aqui dentro dessa frase é o seguinte, irmãos: não tem como nós nos amadurecermos perante Deus espiritualmente se nós tivermos uma vida, como falou o diácono João Lúcio, né? Lá ele mencionou só de oração e não de palavra. E aqui, como que nós vamos ter uma vida uma vida íntima com Deus só de palavra e não de oração? Jesus, ele recomenda a gente orar e vigiar, né? Então, existem muitas pessoas, quero aqui aproveitar o ensejo, existem muitas pessoas que não dão importância para a oração. Porque muitas pessoas, amados irmãos, às vezes eles falam para mim o seguinte: olha, pastor, eu não sou muito de orar, porque Deus já sabe do que eu preciso. Então, se Deus já sabe o que eu vou pedir, por que ficar orando? E quando a gente fala de oração no monte, ou lugar reservado para oração, monte aqui é uma expressão que a gente usa sempre, né? Ou um lugar reservado para oração. Aí então é que as pessoas elas se esquivam mesmo, porque é mais difícil ainda, né? É difícil você orar, mais difícil é você ir no monte para orar. Mas e aí quando a gente olha para a vida de Jesus? Será que Jesus precisava orar tanto, né, conforme ele orou? Será que Jesus precisava ir tantas vezes nos montes, né, ali das Oliveiras, do Getsemane? Será que era em vão? Será que ele precisava tanto de orar tanto assim? E se Jesus precisava de orar tanto assim, você imagina, né, eu e você? Então, diante dos desafios da vida, das circunstâncias que muitas das vezes nos cercam, é necessário que tenhamos na prática do nosso dia a dia uma vida devocional de oração, para que nos momentos difíceis a gente não questionar Deus, a gente não culpar Deus pelos nossos problemas, e problemas que até adveio, ou seja, veio até nós por falta de oração. A pergunta seria: diante das necessidades de orarmos, para que e para o que orar? Por que devemos orar? Ou seja, por que devemos orar e para que devemos orar? E aí, Tiago, no verso 13, né? Vamos deixar o verso 12. No verso 13 ele fala assim: olha, está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Então nós devemos entender que nós devemos começar a compreender aqui, né, a proposta de Tiago, que nós devemos orar pelos que sofrem. E nós temos muitas pessoas sofrendo hoje, né? Tiago disse assim: está alguém entre vós sofrendo? Algumas Bíblias dizem doente. Tiago fala: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Então devemos orar para aqueles que estão sofrendo. Por quê? Porque ele está sofrendo e ele é membro do corpo.
né? E se um membro do corpo estiver doente, ele vai fazer com que todo o corpo sinta. Então o autor fala assim, o sofrimento aqui é provocado por circunstâncias, várias delas, né? Saúde, parte financeira, família, relacionamentos, decepções. Nós muitas das vezes nos deparamos e até nos vemos dentro dessa circunstância. Já imaginou que é uma pessoa desempregada, precisando trabalhar, e ela está batalhando e não consegue? Né? Então são circunstâncias que nos levam a orar. Né? Outro exemplo que o autor dá aqui é quando a pessoa está com problemas na família, problema com o esposo ou com a esposa, problema com os filhos, que são os mais difíceis de todos. São quando você tem um problema com um filho doente, um filho que está no mundo, um filho que está viciado nas drogas. Esse mexe muito com os pais. Estava vendo essa semana, abri só um parênteses para contar para os irmãos rapidinho, um pai e uma mãe falando sobre um filho. Eles diziam o seguinte: olha, nós temos só esse filho e nós não sabemos mais o que fazer. Já internamos várias vezes, e ele está cada dia mais pior. Então, chegamos a um determinado ponto que nós não sabemos mais o que fazer. E o pai falou assim: se Deus tirar a minha vida agora, vai ser um favor que ele vai me fazer. E aí, irmãos, diante dessas situações, será que se a gente ficar reclamando, vai resolver alguma coisa? Se a gente tirar 8 horas do dia para reclamar, porque meu filho, porque o meu filho, porque Deus, porque o irmão, porque o fulano que deu, né? Porque eu não conformo com isso. Será que isso vai valer de alguma coisa? Não vai valer de alguma coisa, embora existem momentos que a gente precisa falar alguma coisa. Tiago aconselha que diante dessas adversidades, né, que possivelmente atinge o povo de Deus, né, consequentemente a igreja, ele diz: ao invés de reclamar, nós devemos orar. Porque quando nós oramos, nós estamos conversando, falando com aquele que de fato tem o poder para resolver os nossos problemas, que é Deus. Né? A Bíblia diz que Deus está acima de todos, de tudo e de todos, e só Ele tem poder e autoridade para mudar uma situação. Em segundo lugar, Deus muda as circunstâncias pela oração. A oração remove sofrimento, mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para nós cumprirmos os propósitos de Deus. Aqui tem uma outra mensagem, que muitas das vezes o meu sofrimento, o seu sofrimento, ele é uma permissão de Deus para que o propósito de Deus seja realizado em nossa vida. E às vezes a gente, ao invés de orar e olhar para a perfeição desse Deus, que é perfeito, e Ele nunca erra em nada. Se você está passando por uma situação e você está sofrendo, é muito difícil a gente falar isso para quem está passando, mas louva a Deus, porque Ele está permitindo isso acontecer para cumprir um propósito dEle. Não existe nada que acontece, irmãos, no meio do povo de Deus, que não seja propósito de Deus, mesmo que isso seja uma consequência de um erro que nós praticamos. Deus permite que as consequências cheguem, porque Ele tem um propósito nas nossas lutas. Ele tem um propósito nas adversidades que surgem, né, em nossas vidas. Então, nós vamos aqui dar um exemplo de Paulo. Paulo, ele tinha uma doença que era incurável. E essa doença de Paulo atrapalhava ele a trabalhar para Deus. E ele diz que por 3 vezes ele orou a Deus. E Deus falou: não vou te abençoar, ou seja, não vou te curar. E falou para ele: a minha graça te basta. Havia um propósito da parte de Deus, né? A gente não sabe qual é o propósito que havia, mas quando você olha para a circunstância da vida do apóstolo, por ele ser uma pessoa muito importante no cenário cristão, Deus permite que a enfermidade fique ali no corpo dele, para que ele sempre se humilhasse diante de Deus e se achar sempre na dependência de Deus. Porque ele mesmo falou, né, que é em Deus que nós nos movemos,
e existimos. E aí nós temos um exemplo que ele é muito contundente, que é o exemplo de Jesus, ali no Getsemane. E Jesus ora também, assim como Paulo, né? Você pega o trecho ali, a palavra oração e orar é mencionada 7 vezes também. E a Bíblia diz que ele ia lá e orava, e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele já sabia que essa oração não seria respondida, mas ele orava a si mesmo para mostrar a sua dependência de Deus, para mostrar que ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. E quando Deus não ouve a oração de Jesus, porque não podia, senão nós estávamos perdidos, né? Aí ele falou: se não for possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, me dê força. Olha só, mais uma vez, a oração, né? Ela não muda a circunstância, mas ela nos dá força para nós superarmos nas circunstâncias. Então, são algo tremendo. Em terceiro lugar, ao mesmo tempo, temos pessoas chorando e pessoas alegres dentro da igreja. E aí é necessário que nós oramos para que a alegria não seja muita e nem a tristeza demasiadamente para cima e nem a tristeza demasiadamente para baixo. Nós precisamos orar para que haja comunhão no corpo, que aquele que está feliz, ele contenha a sua felicidade, e aquele que está triste, ele possa mudar, né, essa adversidade da tristeza através da oração. Meus amados e muito queridos irmãos, aqui Tiago ele fala sobre confessar, né, uns com os outros as nossas culpas, e a gente começa a entender a partir desse momento que existem algumas circunstâncias ou até mesmo enfermidade, né, que ele está tratando aqui de enfermidade, que elas são causa da nossa desobediência. E ele está dizendo assim: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E a gente percebe na Bíblia, a gente lê na Bíblia o seguinte, que alguns problemas de saúde, já no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo Testamento, que Jesus deixa claro que era problema de coisas erradas que as pessoas estavam fazendo. Os irmãos, pegam lá a leitura do paralítico de Betsaida, aquele que estava ali à beira do poço, né, de Betsaida, e ele não tinha como chegar ao poço quando o anjo agitava as águas, né, porque ele estava doente, não conseguia andar. Aí Jesus vai até onde ele está e Jesus fala com ele, mas ele está cheio de acusações na mente, ele está cheio de se vitimizar, né, da situação que ele está passando. E Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Aí ele fala assim: não tem que me leve lá na água quando o anjo agita e me jogue lá, Senhor. Ele está dizendo: olha, minha mulher não me ajuda, meu filho não me ajuda, meu amigo não me ajuda, ninguém me ajuda, Senhor. Ele já está se vitimizando, não querendo assumir a sua própria culpa. E Jesus está dizendo para ele, né, ali, né, nessas entrelinhas, que ele está ali por alguma razão. E aí nós vamos descobrir no verso 14, lá do texto, que quando Jesus encontra com ele, né, logo mais à noite, e Jesus fala para ele assim, porque lá fala assim: perdoados são os seus pecados, né? E Jesus fala assim para ele: olha, não volte a praticar o que você fazia, né, para que a sua situação não seja pior. E ali em Cafarnaum, quando alguém chega com um doente, né, e eles vaza pelo telhado, tira as telhas e coloca ele lá para Jesus abençoar ele, Jesus só fala uma palavra para ele: perdoados são os seus pecados. Mas ele não era doente, ele não precisava, não era de cura, né? Mas Jesus está dizendo nas entrelinhas que a cura, a doença era por causa da desobediência dele. Tiago não está dizendo, irmãos, para a gente ir até o sacerdote, né? E ali ele fica ali do lado de uma telinha, né? Você nem vê às vezes ele. E aí ele fala assim: fala os seus pecados. E você começa a contar a sua vida para ele. Ah, porque eu confessei 2 vezes, né? Ah, padre, eu respondi minha avó, joguei pedra em cima da casa, tirei as teias da casa, que eu fazia isso quando eu era moleque, né? Tirei as teias da casa, respondi minha avó chorou. Ah, você está arrependido? Aí eu: sim, estou arrependido. Então não faça isso de novo, viu? Aí você vai lá, faz isso outro, né? E está perdoado. Não é isso que Tiago está dizendo. Não é o pastor, não é o sacerdote que perdoa. Ele perdoa o Senhor. Quando ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, ele está dizendo assim: olha,
confesse o seu segredo a uma pessoa que ela pode te ajudar em oração. Converse com ela, com a pessoa que você confia. Talvez não seja nem um pastor. Eu falar com o pastor, né? Será que o pastor, pelo jeito que eu vejo, né? Assim, eu vou conversar isso aí com o meu amigo, eu vou conversar isso aí com a minha irmã em Cristo, que eu confio muito nela. E como ela é mulher, no caso dos homens, como ele é homem, né? Então eu vou conversar com ele. Olha, eu estou passando por uma situação assim. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. E eu pratiquei alguns erros na minha vida. E esses erros que eu pratiquei na minha vida está me atrapalhando. Você pode me ajudar em oração? Né? Então, aconteceu um fato uma vez comigo, de estar tratando uma irmã com depressão profunda, aguda, né? E eu já tinha feito de tudo para aquela irmã, orado, jejuado, uma unção, já tinha feito várias unções nela, e ela cada vez pior. Aí um dia eu falei com ela, eu falei assim, irmã, tem alguma coisa impedindo Deus curar você, porque Deus cura as pessoas. Tem alguma coisa impedindo Deus te curar, e você sabe o que é. Ela falou, não sei mesmo. Pode vir na minha casa? Posso. Foi na minha casa. E aí eu falei, agora eu quero saber se você confia em mim ou não. Eu quero saber o que está acontecendo. E ela foi e contou a vida dela. Coisa que tinha acontecido 7, 8, 10 anos atrás. Falei, mas você crê na bondade de Deus? Na misericórdia de Deus? Você crê no perdão divino? Que a Bíblia diz que todo pecado confessado e arrependido é pecado perdoado. Os pecados que nós confessamos diante de Deus, cumprindo lá o texto de Mateus 5, né? Jesus fala, bem-aventurados são os que choram. Não é os que choram porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, porque perdeu isso, perdeu aquilo, não, irmãos. Bem-aventurados são os que choram pelas suas mazelas, pelos seus pecados. Ele disse, bem-aventurados porque serão consolados. Nem são bem-aventurados porque choram, são bem-aventurados porque serão consolados. Que a partir do momento que bateu um arrependimento verdadeiro e você foi na presença de Deus e falou, Deus, me perdoa, e a partir de hoje eu prometo para o Senhor que eu vou fazer de tudo para mim não fazer mais isso. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus eu estou sofrendo por isso. Eu me arrependo muito de ter feito isso, Senhor. E aí os nossos pecados são perdoados. Porque nós temos um intercessor, né? Como diz o diabo João Lúcio, nós temos um intercessor que ele roga a Deus por nós. João não fala isso, né? Ele fala assim, filhinho, não pequeis. Parece que João está falando assim, olha, não peca de maneira nenhuma, né? Se você pular o verso 5, mas ele está dizendo o seguinte, mas se todavia alguém pecar, temos quem? Advogado diante de Deus, o intercessor que é Jesus. E Jesus vai olhar para Deus e falar assim, pai, perdoa o meu filho, né, o meu servo, minha serva, está sofrendo, ele está arrependido. Aí Deus vai lá e perdoa. E a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, joga para trás dele e lança, né, no fundo do mar, conforme diz Oséias. Deus lança no fundo do mar, mas os pecados cometidos, não confessados, eles vão permanecer na presença de Deus. Devemos orar pelos enfermos, segundo ponto aqui. Tiago fala sobre a atitude do enfermo, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos. Em primeiro lugar, vejamos o que o enfermo faz. No caso, em apreço, parece-nos que Tiago está dizendo que a pessoa está doente por causa de pecado. Se a gente ler o verso 15, a segunda parte do verso 15, né? E o verso 16. Olha a segunda parte do verso 15. E o Senhor o libertará, e se houveres cometido pecados, se eles são perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Aí a gente volta lá naquilo que nós falamos. Tiago fala que, na segunda parte do versículo 5, que o Senhor o levantará após essa atitude do doente. Qual deva ser a atitude do doente? Está alguém entre vós sofrendo com doença? Né? Chama os presbíteros da igreja e faça a oração com óleo. Não é nem a oração e nem o óleo que cura. O óleo é um símbolo da ministração, né? E ele marca ali a presença do Espírito Santo. E a oração é a ferramenta, o instrumento que nós usamos para nós falarmos com Deus. E quem cura é Deus através desses
procedimentos. Nós estamos falando de religiosidade, não, viu, irmãos? São os procedimentos que Deus especificou na sua palavra, né? E Tiago está ensinando aqui. O doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros, da igreja, né? E convida ele, fala assim: presbítero, eu estou enfermo, tem que ser assim, viu, irmãos? Eu estou enfermo, passando por um momento difícil na minha vida, e eu preciso que o senhor venha na minha casa orar por mim e me ungir. A gente faz a unção na igreja? Faz. Mas, biblicamente falando, é chamar os presbíteros para ir em casa, orar em casa e fazer a unção com óleo em casa. Então, o crente impossibilitado de ir à igreja chama os presbíteros, que é o doente, né? O doente está impossibilitado de ir à igreja. Chama para ir na sua casa. O doente reconhece assim que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher que tem um dom de curar, é que deve orar por ele. Tem pessoas que têm dom de curar, não tem? Sim ou não? Vamos interagir. Tem pessoas que têm dom de curar, porque Paulo fala isso, né? Lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons ministeriais e dons espirituais. Mas é esses que a Bíblia está dizendo que é para chamar para a oração? Não. Para que esteja tudo dentro do propósito de Deus, seja lá quem for o presbítero, você gostando dele ou não, crendo na capacidade dele ou não, a Bíblia diz que é os presbíteros que tem que ser chamado. O presbítero é aquele que ele é o co-pastor da igreja, aquele que trabalha com o pastor da igreja. A palavra pastor, ela não existe na Bíblia em termos de dons ministeriais. O pastor é aquele que tem um rebanho, que tem um campo, e ele é pastor desse rebanho, né? Mas se ele tem só uma igreja, ele é presbítero na igreja. Então, a palavra não está dizendo para chamar aquele que tem dom de orar, porque muitas das vezes a gente faz isso. Não, lá tem o presbítero, tu tem o pastor, mas eu vou chamar o irmão ou a irmã, porque ele tem dom de orar. Irmãos, você não vai ser curado com fé na fé. Não tem como ser curado pela fé na fé do outro. Não. Nós somos curados através da nossa fé em Deus, da nossa obediência a Deus. Ainda tem que ter obediência para sermos curados. Se nós estivermos doentes, é necessário que, se tivermos cometido qualquer erro e possivelmente esse erro esteja nos atrapalhando, é necessário primeiro consertar a nossa vida com Deus, pedir perdão para Deus. Se você quiser conversar com o pastor, chama o pastor e converse com ele. Pastor, estou passando por isso, eu entendo que é por causa disso, disso e disso. Então chamei o senhor aqui para me ajudar. Eu já me consertei com Deus. Agora eu quero a unção, porque eu quero ser curado. É isso que Tiago está ensinando. Meus amados e muito queridos irmãos, mesmo quando vamos ao médico, né, os nossos olhos, eles continuam olhando para as promessas de Deus, né, mencionadas nas Escrituras. Irmãos, o meu sermão ele é bem longo, mas eu vou deixar uma parte do sermão aqui para trás, e nós vamos aqui para a parte final do sermão. Tem uma história na Bíblia que ela é muito interessante, que ela é uma oração feita por meio de uma adoração. Tem como a gente adorar a Deus orando? Tem. Tem como a gente orar a Deus adorando a Deus. A história ali de 2 Reis, se me falha a memória, capítulo 3, né, que é a história de Josafá, né, que ele junta ali com mais 2 reis, me parece que o rei do norte e o rei do sul, né, e eles vão querer enfrentar os edomitas. E aí, o rei do norte, que era filho de Acabe, né, ele vai ao reino sul de Judá e ele chama Josafá para ir com ele batalhar contra os edomitas, contra o rei de Edom. E a gente já falamos sobre aqui, né, Edom hoje. E aí, Josafá fala: não, eu vou com vocês, né, os meus cavalos são os cavalos de vocês, o meu exército é o exército de vocês. E aí, irmãos, o que acontece? Eles não colocaram o suprimento necessário para atravessar o deserto. No 7º dia acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. E aí vem, né, o desespero. Como que você vai atravessar o deserto sem água e sem comida? Principalmente sem água.
E aí a coisa ficou feia. E eles não sabem o que fazer. E Josafá faz uma pergunta crucial. Ele fala, não tem profeta de Deus nesse lugar para a gente consultar ele? Ah, tem, mas ele é muito complicado de mexer com ele. Quem que era? Ah, a palavra está sobre Eliseu, filho de Cefate, né? Mas ele é uma pessoa que não gosta muito de mexer com ele não, porque ele é muito rude, ele é muito ignorante, como se fosse isso que ele estivesse falando. Aí Josafá fala, não, se a palavra de Deus está com ele, nós temos que consultar ele. Mas olha a nossa situação. E aí eles vão e chamam Eliseu. Eliseu vem e fala assim, Josafá, eu vim por tua causa, e respeito a você que é humilde. Mas se fosse por causa desse aí, e ele fala assim, literalmente, irmãos, ó, nem para a cara dele eu olhava. Está fugindo aqui o nome do rei da minha mente. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, capítulo 4, né? Essa história. E aí, Josafá fala assim, olha, nós queremos saber o que fazer, porque nós viemos até aqui e nós não temos como caminhar para frente. E aí Eliseu fala assim, Eliseu entra na presença de Deus, né, e consulta o Senhor, e o Senhor diz para Eliseu falar para Josafá, trazer um tangedor de harpa, um tocador de harpa. Uma imagem muito inusitada, né, irmão? Imagina o deserto, com sede, e tocar harpa, né? Aí ele falou, Deus pediu para trazer um tocador de harpa. E o tocador de harpa veio e começou a adorar o Senhor. E naquela adoração o Senhor apareceu, o Senhor falou com Eliseu o que deveria fazer. Olha, façam muitas covas, muitos buracos. Enche o vale de cova, mas enche mesmo. Faz cova em tudo que é lugar. Fizeram ali milhares de covas. No deserto, irmãos. Que amanhã pela manhã o Senhor prometeu. Amanhã pela manhã não vai ter vento nem chuva, mas todo o vale encherá de água. E aí vocês bebam e dão para os vossos animais e colham água o suficiente para vocês atravessarem. E digo mais, vocês serão vitoriosos. Olha, irmãos, para os irmãos ver como é importante consultar ao Senhor. Eu, se for contar aqui as minhas experiências de prejuízo que eu já tive, porque até consultei ao Senhor, mas não esperei a resposta dele. Vários prejuízos, irmãos. Um ano retrasado mesmo, tive um de 30 mil reais aproximadamente, porque não consultei ao Senhor. Consultei, mas eu não esperei a resposta do Senhor. E aí, irmãos, Josafá consulta a Deus através do profeta, e o profeta traz a solução, a resposta. Vai ser amanhã pela manhã. Não vai ter vento, chuva, relâmpago, trovão, nem nada. O vale encherá de água. E eles ficaram, né, tangedor de água, tocando. Quando o sol começa, não saiu ainda, mas começou a clarear. Aí eles olharam lá em cima no vale, e eles viram as águas vindo, né? E as águas vem vindo, aquele barulho de água, né? E encheu o vale, irmãos, de água. E aí eles colheram a água, beberam, os animais beberam, e aí eles foram para a batalha e venceram. Olha a importância da adoração, né? Da oração a Deus. Quando a nação, devemos crer na eficácia da oração, que muda a história de uma nação. Então, quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Principalmente pregar, né? Orar. Israel se afastou-se de Deus, e Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias orou com instância para que não chovesse. Aí eu quero convidar você para você dar uma olhada lá na Bíblia, capítulo 17, se não me falha a memória, de 1 Reis. Você não vê a oração de Elias, irmãos. Elias, quando ele fica sabendo da situação do reino norte, que era o reino de Samaria, que era onde Acabe era rei, e ele fica sabendo o seguinte, o povo está prosperando muito. O povo tem muito dinheiro, muita comida, muito de tudo. Mas o povo afastou-se do Senhor. E Acabe, através da sua esposa, estava ensinando que a prosperidade do reino norte era por causa do Deus Baal. E Elias ficou sabendo que Acabe construiu um templo ao Deus Baal, e que havia uma imagem do Deus Baal na entrada do templo de Jerusalém.
Onde quando as pessoas passassem, a primeira coisa que eles deparavam era a imagem de Baal na entrada do templo. E eles reverenciavam a imagem de Baal. Elias ficou indignado. E aí, eu fico aqui imaginando, porque termina de ler o capítulo 16 para vocês verem o último parágrafo do capítulo 16, e vocês vão ver que a história já entra no capítulo 17 de uma maneira totalmente diferente. Isso significa que Elias teve um tempo de oração com Deus. Deus, eu preciso ir lá desafiar o reino norte e consertar, né, aquela esposa pagã de Acabe e falar do juízo do Senhor sobre eles. Porque é Baal que é Deus lá, não é o Senhor que é Deus lá. E aí, com certeza, Deus falou para Elias, porque isso não está escrito na Bíblia. Então, lê o finalzinho do capítulo 16 e entra no 17, que os irmãos vão ver que não está escrito lá, aconteceu isso, e Elias orou. Não, irmãos, não tem oração de Elias lá. Elias ia dar a sentença, sabe por quê? Porque ele ficou tempo orando a Deus. Precisa mudar essa situação, Senhor. Não pode ficar do jeito que está lá. Que é o Senhor que é Deus de Israel, e não Baal. Baal é Deus dos sidônicos, dos pagãos. E aí Deus certamente falou: olha, vai lá, entra no império dele e diz para ele o seguinte: não vai chover durante 3 anos e meio, nenhuma gotícula de orvalho vai cair sobre a terra, segundo a minha palavra. Aí Acabe deve falar: esse cara está totalmente maluco, né? Igual o irmão falou na escola bíblica, o povo fala que a gente é maluco, e Paulo fala que nós somos loucos mesmo, né? Segundo este mundo somos loucos. E Elias vai lá, irmãos, ele não pergunta: eu gostaria de falar com Acabe, será que hora que ele pode agendar para mim e falar com ele? Não, tem esse negócio. Ele sobe as escadarias, né, do palácio, e ele vai lá no trono de Acabe, e ele estende o dedo, como falou o diácono, né? Ele estende o dedo para o Acabe, e ele propõe a sentença. Você fala que é o Baal que abençoa, que é o Baal que prospera, que é o Baal que faz isso, então vamos ver se é ele mesmo, ou se é o meu Deus. Olha, Acabe, durante 3 anos e meio não vai chover. É mais de 1000 dias, né, irmãos? Mais de 1000 dias, dá aproximadamente 1200 dias. Não vai cair sequer uma gota de orvalho no teu reino, enquanto no reino sul de Judá chovia. Aí Acabe deu muita importância. Não, você deve estar catucando, né? O cara está muito pobre, coitado, não tem nem roupa direito, né? Deve estar maluco, jamais isso aí vai acontecer. E aí a coisa ficou feia, irmãos. E ele vai ser sustentado, né? Olha aí a vida de oração. Ele vai para o meio de uma mata e ele é sustentado pelos corvos durante muito tempo. E Deus faz secar a mina, o corvo para de levar comida, porque Deus queria salvar uma viúva de Serepta, que estava lá já no finalzinho, né, da sua vida, com o seu filho que iria morrer, mas era temente a Deus. Que coisa gloriosa, né, irmãos? E aí, irmãos, para a gente finalizar, Elias, ele faz esse reboliço todo e é muita mortandade, irmãos, muita mortandade. A história fala que você olhava, só via um vermelhidão, né? Não tinha sequer um fio de grama, estava tudo seco, ossos de animais, ossos de gente, espalhado, né, pelo reino norte de Israel. Olha o juízo de Deus, a sentença de Deus, mas veio por causa da oração, da atitude de um profeta, que estava inconformado com aquela situação. Aí quando foi chegando o dia, nós vamos terminar, né? Ele sobe no monte e leva Geazi com ele, que era o seu diácono, né, seu moço. Agora hoje nós vamos orar, porque Deus vai mandar chuva hoje. E eu fico pensando que Geazi não acreditou nisso também. 3 anos e meio sem chover, não vai ser agora que vai chover. E aí sobe no monte e ele começa a orar. E ele põe, segundo a Bíblia, ele põe a cabeça entre os joelhos e coloca a cara dele, o rosto dele na terra, e ele ora e fala para Geazi: olha lá se tem alguma nuvem. Aí Geazi vai lá, olha: ih, Senhor, não tem nuvem não, nadinha. Aí ele ora, olha lá se tem nuvem. Aí Geazi vai lá, olha: Senhor, não tem nuvem. Pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, e é o dia todo, já está no finalzinho do dia, já vai para a tarde do dia. E aí ele faz a 7ª oração. Lembra quando nós falamos no Apocalipse, número 7, que é plenitude, perfeição, né? Aí ele orou, Geazi vai lá, olha se tem nuvem. Aí Geazi olha, né, e fala assim: Senhor, tem uma nuvem muito pequena lá no Oriente. Ela é mais ou menos do tamanho da mão de um homem, na espécie da mão de um homem. Aí ele fala assim: então vamos correr, vamos descer logo, porque a chuva vai cair.
E foi dali, irmãos, foi minutos. A água desceu, mas desceu com vontade. Tudo isso por causa de uma oração de um homem de Deus. Irmãos, você já imaginou quantas das vezes, quantos prejuízos você já tomou, quantas bênçãos você deixou de receber de Deus, porque você não orou? Agora vamos virar a moeda para o outro lado. Se eu falar para você que vem aqui, conta aqui, irmão, uma bênção, todos vocês vão ter grandes bênçãos para contar, porque Deus te ouviu quando você orou. Então, irmãos, a oração, ela traz um benefício muito grande, porque ela nos propõe, né, a perseverança, a paciência diante de Deus, ao passo que ela, vamos usar aqui um termo, faz com que Deus opera grandes milagres em nossas vidas. É tão bom quando você fala assim, alguém fala assim, pastor, ou então, irmão, ore comigo, ou então ore por mim, e daqui a pouco a pessoa está testemunhando uma bênção, né, que ela recebeu. A gente tem um ponto de pregação em Três Pontas, toda quinta-feira à noite. E quando a gente começou lá a fazer esse culto, né, toda quinta-feira à noite, 7h30, uma pessoa, porque a menina, ela grava o culto, eu acho que ela transmite, né, Lourdes? Pelo celular, não é? Porque você assiste o culto lá no mesmo tempo. Ah, tá. E aí, uma pessoa pediu oração, falou, olha, eu assisti o culto aí, vi o culto de vocês aí depois, né, que ela grava os pedaços, e eu estou com um problema muito sério de saúde, né, estou com um câncer maligno, e eu não tenho muito tempo de vida. E eu vi aí, né, as pessoas orando e dando testemunho de cura, que um diácono pediu para fazer oração para ele, e unção, né, aí ele estava dando testemunho, tinha sido curado o problema das pernas dele. Eu queria que vocês orassem por mim também, para mim ser curado. E aí, mano, foi um tempo de oração, acho que uns 3 ou 4 meses orando por ela. Aí, quando foi um dia, ela pegou, fez uma foto dela lá, um vídeo, e mandou para a menina lá, na hora do culto, mostrando que ela estava curada do câncer. Aí eu falei, gente, a gente orando, tipo assim, ó, eu já orei por tantas pessoas, e na certeza ali que ia acontecer alguma coisa, e não aconteceu. E essa, a gente estava orando para ela, mas vamos orar, né? Pediu para orar, mas a fé era dela, irmãos. A fé era dela, né? A fé em Deus era dela. A gente estava orando também, mas a fé era dela. Então, Deus abençoa. Deus, Ele muda os cenários quando nós oramos e quando nós oramos de verdade, né? Então, que Deus possa te abençoar, né? Através de tudo que nós aprendemos hoje na escola bíblica até agora, né? E nós também devemos orar, para a gente finalizar aqui, pela restauração dos desviados, né? Que o texto aqui menciona sobre isso. Orar por aqueles que estão fracos e caídos, para que Deus os levante, né? Porque não é aqui o nosso descanso, não é aqui o nosso lugar. Devemos orar pelos desviados. Senhor, abençoa aqueles que estão caídos, né? Devocional que a gente faz lá todo dia, a gente menciona isso para Deus. E Deus tem restaurado, né, a fé de algumas pessoas que estão lá, né, regressando para a igreja. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Se você tem aí um problema que você precisa muito que Deus te abençoe, e você quer muito, né, a bênção de Deus, seja para uma resolução de um problema ou a cura de uma enfermidade, fala isso com Deus aí agora na sua oração, tá bom? E se você precisar, caso você precise de oração com a imposição das mãos, nós vamos também orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno e santo, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, agradecemos ao Senhor pela palavra, agradecemos ao Senhor por esse momento de reflexão, por esse momento de aprendizado, Senhor, aonde a palavra do Senhor, ela nos ensina e ela nos prova, grande Deus, nos dá o resultado daquilo que aconteceu na vida de muitos homens e mulheres de Deus do passado, Senhor. Quando nós entramos em contato com os céus, contigo, Senhor, nos valendo deste novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu para que nós pudéssemos chegar à tua presença, Senhor. E hoje, quando nós oramos, quando nós dobramos os joelhos, ou quando oramos até mesmo de pé, sentado
deitado em qualquer circunstância da vida, quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Já estamos na sua presença, já estamos diante do trono do Senhor. Oh Deus, que maravilha é poder saber e entender, Senhor da glória, desse poder que emana desse trono glorioso e que nos vem através de Jesus, que nos vem através do Cristo que deu a sua vida por nós em uma cruz, meu Deus. Senhor, eu peço a bênção do Senhor sobre a igreja de Santa Cruz, Senhor. Que a mão do Senhor esteja presente na vida dos irmãos. Se houver pessoas enfermas neste lugar, meu Deus, nós oramos para que haja cura e o teu poder manifesta na vida dessa pessoa e que ela seja curada para a glória e honra do teu nome, Senhor. Não que o Senhor precise que o teu nome seja adorado, mas a igreja precisa, Senhor. Nós precisamos, eu preciso adorar o teu nome, Senhor, porque é eu que dependo do Senhor. O Senhor é um Deus suficiente, autossuficiente, e é uma fonte inesgotável de bênção, meu Deus. Se tem alguém aqui com um problema difícil de ser solucionado, nós oramos e intercedemos, apresentamos ao Senhor a vida dessa pessoa, Deus, e que o Senhor venha trazer resolução, Pai querido, para esse problema. No bendito nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e agradecemos a Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Oração? Amém. Vamos, unção? Vamos fazer então, em nome de Jesus. Eu vou pegar meu óleo ali. Oficial da igreja, né? Quando nós vamos orar por pessoas enfermas. Diz assim: está alguém entre vós alegre? Cante louvor. Está alguém triste? Ore. Né? Olha aí a oração aparecendo. Mas se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e faça a oração com óleo. Né? E Deus opera através da oração, da unção com óleo, são procedimentos bíblicos, né? Que Tiago ensinou para o povo do seu tempo. Nós vamos orar, o diácono pediu oração, né? Nós vamos ungir ele para que o Senhor Deus cure, né, a enfermidade dele, o problema do braço dele, em nome de Jesus. Pai amado e santo, em nome do teu santo Filho Jesus, nós temos, conforme a tua palavra nos ensina, meu Deus, conforme as promessas do Senhor que são destinadas a nós. Eu oro em nome de Jesus, grande Deus, pela cura da enfermidade desse teu filho, desse teu servo, Senhor. Que a tua mão de poder alcança a vida dele nesse momento, conforme a palavra do Senhor ensina. Não só em Tiago, mas em vários trechos da sua palavra. Jesus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus diz: tudo quanto pedis ao Pai, no nome dele nós seremos ouvidos, Senhor da glória. E nesse momento, grande Deus, de oração baseado na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, que Tiago ensina ao povo do seu tempo, é que nós estamos aqui orando, Senhor. Pedimos para Deus que o Senhor seja derramado, que a saúde do teu servo seja restaurada, que o Senhor cura a vida dele, Senhor. Já com João Lúcio, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu te solicito para a tua cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e misericórdia a ti, e sobre ti. Levante o seu rosto e dê a paz, a bênção, a libertação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O senhor quer que termine ou o senhor vai proceder com os... Podemos terminar, né? Exatamente. Nós vamos pedir com a bênção apostólica e fechar aqui com chave de ouro o nosso trabalho de hoje, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o amor de Deus Pai, Criador e mantenedor da vida, a unção e as consolações do Espírito Santo, o Deus presente e consolador, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.
Deus os abençoe. Terminamos em nome de Jesus.